O que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos. E voltamos aqui na presença de seu Altair Tavares, que é um contador de história, muito melhor do que eu. Eu falo que eu gosto de contar história, mas ele gosta mais do que eu. E muitas das histórias que eu conto é porque ele me contou. Assim como de todas as outras pessoas com quem nós estamos batendo papo nos últimos episódios do Revendo a História. Seu Altair Tavares é colecionador de fotos antigas. Muita foto, seu Altair? Eu tenho um acervo de 46 fotos antigas. Essas fotos meu filho levou para lá, guardou. Eu sei que eu quase não tenho mais. Seu Altair, o senhor está enganado. Por quê? Eu tenho o DVD das fotos antigas do senhor e não são só 46, não. Tem mais, né? Muito mais. Mas então eu vou te contar como é que aconteceu isso. Como é que começou essa ideia? Eu não tive ideia. São coisas que acontecem na vida da gente. Eu, um dia, achei uma foto na rua, ali na Praça da Autonomia. Uma foto pequenininha e tal. Eu olhei a praça, era a Praça da Autonomia, por causa do coreto e tal. Mas tinha um negócio assim lá no canto, tinha uma pilastra. E eu queria saber o que era aquilo. E não conseguia, porque era foto pequenininha. Aí um camarada falou assim, manda ampliar. Aí eu sei, eu amplio coisa. Aí ampliou, fez uma foto grande, assim, me cobrou, me lembra, 26 cruzeiros. Era dinheiro para chuva. Mas ele fez, eu paguei. Aí eu vi lá, era uma pilastra com uma homenagem ao Getúlio, não sei o que tinha ali, tiraram e coisa e tal. Nisso que eu fiz essa foto. Não era aquele busto do Getúlio Vargas que está lá? Não, ela era não. pequenininha assim. Ah, tá, entendi. Então, outras pessoas que ali viram eu ampliar aquela foto acharam que eu era colecionador. E aqui eu tenho essa aqui lá em casa, toma pro senhor. Eu, por uma questão eu não ia dizer, não quero não, jogar fora, eu comecei a aceitar, muito obrigado. Aí vem outra, eu tenho também, eu tenho. Pronto, eu fiz um acervo. Eu falo com ela, eu tenho uma história, que eu tenho que ver onde é que está aquela foto. Do primeiro time de futebol que teve em Três Rios. Chamava-se Avenidense Futebol Clube. Tá entendendo? Avenidense, será que ele era de alguma avenida? De qual avenida? Era de avenida, deixa eu te contar. Conte. Quando a Central do Brasil fez o depósito, o terceiro depósito, empregou muita gente trabalhando ali. Veio uma senhora de Paraíba, que eu não sei o nome, que tinha dinheiro, e construiu uma avenida no fim da rua da 15 de novembro. De frente ali ali, no fim da rua de coisa. Onde tem a passarela? Onde tem a Praça dos Peixinhos. Ah, sim, é a Avenida Pena que eles chamam. Aí fez uma avenida ali. De casas. E fez no mesmo quarteirão, de frente para a linha, e fez uma do lado de lá perto do armazém de café, de frente para cá, e aquilo encheu de gente. Porque aquele pessoal que trabalhava ali, para eles trabalhar aqui, comer aqui, levantar aqui, não pegar condição. Naquele tempo não tinha condição, tinha que andar a pé. Para eles era uma maravilha, a casa encheram logo. E como o brasileiro gosta de futebol, então eles juntaram lá, compraram uma bola e tinha um barranco lá, descarecaram o barranco. Descarecaram é ótimo. Descarecaram o barranco, assim, fizeram um campo de pelada lá e fizeram o time de futebol. E em homenagem às avenidas, eles puseram o nome no time de Avenidense Futebol Clube. Porque aquelas casas eram do Dr. Cristiano Pena. Essa pessoa que construiu deve ser descendente do Cristiano Pena, que por sua vez era descendente do Randolfo Pena. Foi o primeiro time de futebol de Três Rios. Eu não sei se ele foi encampado por outro time, se ele acabou, como acabou, não sei. Tá entendendo? Só que o lugar onde descarecaram para fazer o campo está intacto. Não foi construído ainda.
Tá lá para todo mundo ver, quem quiser ver, vai lá. Descarecado. É. Você tem ideia, mais ou menos, de onde é? Tem ideia? Não. Tem ideia? Não. Aonde é? Praça dos Peixinhos. Ah! Então a Praça dos Peixinhos que foi descarecada. Foi um campo de futebol do Avenidense Futebol Clube. Uma história bonita. Olha, e depois que deixou de ser campo, a minha mãe contava que muitos ciganos faziam acampamento ali. Acampamento ali. E parou de ser campo de futebol porque abriu um colégio ali do lado. Era o Colégio Nossa Senhora da Piedade. A gente chutava a bola lá no colégio, então não podia. Aí parou de ser campo de futebol. Porque quando esse colégio foi construído ali, que era um colégio da Irmandade, porque quando a Condessa do Rio Novo morreu, ela deixou no testamento que a Casa de Caridade tinha obrigação de manter colégios aqui. Então, fundou-se ali o Colégio Nossa Senhora da Piedade. Quem fornecia água para o colégio era o doutor Cristiano Pena, da casa do doutor Cristiano. Doutor Cristiano Pena, cuja família era proprietária daquelas casas irmãs ali na beira da linha. Vou falar mais uma coisa. Essa avenida que tinha assim, de frente para cá e para lá, no meio assim, tinha uma passagem. Sim. E fizeram, a dona fez uma caixa d'água grande, um vão assim de passagem, e pegava água lá de cima da rua Doutor Antônio Carlos, Sim. onde tinha pedreira, e canalizou para encher aquela água, coisa ali, que era para as mulheres que moravam ali lavar roupa, porque naquele tempo não tinha água entre eles. Isso! O senhor falou em caixa d'água, eu não posso esquecer duas coisas que o senhor vai contar. Primeiro, o primeiro reservatório de água em Três Rios, que foi o senhor que me contou que muita gente que conhece tudo de Três Rios não sabia. Do primeiro, aquele que o senhor me contou, onde era? Caixa d'água? Não, o reservatório de água em frente à delegacia. Ah, é. Lembrou? Eu lembrei, é. Parava água no córrego. Por isso? E jogava lá em cima, ainda tem uns tanques lá. Isso. Tá entendendo? E dali servia. Essa água servia, assim, para lavar roupa e tal, mas para comer, beber, essa coisa não servia. Então, no Três Rios tinha uma carroça que vendia água. Tinha um senhor, eu tenho uma foto, Seu Cláudio. Carlos. Seu Carlos, isso, seu Carlos. Carlos Aguadeiro. E aquele lugar lá onde parava água no córrego, lá, até hoje chama Jardim das Águas. É embaixo onde está a delegacia. Embaixo da delegacia. Depois, do outro lado da rua tem o colégio Eurídice Eurídice Ferreira. Ferreira. Ali para cima, Jardim das Águas. Bom, agora, falando em água, mais uma coisa que eu quero que o senhor conte, porque eu já contei, mas não vale. Tem que ser quem presenciou. Por que o bairro da Caixa d'Água se chama Caixa d'Água? O bairro da Caixa d'Água, eu comento que Três Rios é a única cidade do Brasil inteiro que tem um lugar que chama Caixa d'Água, mas que nunca teve caixa d'água. Nunca teve caixa d'água. Então, como é que foi? Vou contar. As locomotivas da central, naquele tempo, eram tocadas a vapor e precisava de água para abastecer, para esquentar e tal. A estação era ali, na rua Condessa do Rio Novo, daquele lado de lá era a estação. Então, eles fizeram ali uma caixa d'água, que a máquina vinha, passava por baixo e abria para cair águas. E pegaram aquele córrego lá da caixa d'água e canalizaram ele e jogaram na caixa ali. Mas ele não deu altura para cair a água, o peso da água não dava altura para encher a caixa ali. Então lá no barranco, que hoje inclusive é de uma minha, é da uma sobrinha da Lelisete, Uma sobrinha dele. doutora Beatriz, médica. Então tinha um barranco assim, ó. Entendeu? Então o que eles fizeram? Eles fizeram um paredão naquele barranco para subir o peso da água para cair na caixa aqui. Aí cresceu a altura da água, aí canalizou e tal, deu para encher as caixas aqui para abastecer as máquinas. Então o pessoal olhava aquilo ali, aquele barranco, e falava assim, aí, caixa d'água. E o nome ficou Caixa d'Água. Nunca teve caixa d'água. Então, o bairro da Caixa d'Água tem esse nome por causa da água que vinha de lá
para abastecer as Maria Fumaça, né? Maria Fumaça, daquele tempo, né? Que precisavam do vapor da caldeira. Pilões, dá tempo? Dá tempo. Bairro dos Pilões. Pilões. Por que Pilões? Bom, então vou te contar. Quando essa senhora lá, não sei de onde aí, liberou os escravos. Essa senhora não sei de onde, é a Condessa do Rio Novo. A Condessa do Rio Novo liberou os escravos. Ali chamava colônia, porque era o lugar onde os escravos moravam. Era o colono. Eram os colonos. Então ali ficou com o nome de colônia. E lá em cima, tinha um lugar lá em cima, que tinha um terreno de secar café, e tinha uma plantação de café, tinha uns escravos que cuidavam daquilo. Ela pegou, deu aquilo para eles. Vocês ficam aí porque não tem, eles não sabem fazer outra coisa, vão morrer de fome. Então eles continuaram comprando, secando e tal, vendendo, e comia com aquele dinheiro que vinha. Bom, mas teve uma época, essa coisa seríssima, que o café chegou a um preço tão baixo que o governo brasileiro queimou o café. Governo de Getúlio Vargas. Subiu o preço. Queimou ali onde é Santa Matilde. Eu vi com esses olhos. E você chegava lá, você não podia pegar um pouquinho, não, que a polícia não deixava. Tinha que chegar lá e deixar queimar. Entendeu? Então eles torravam, eles vendiam o café, secavam o café, mas não dava para o preço muito baixo. Então um deles teve a ideia de torrar, socar no pilão e vir para a aldeia vendendo uns litros, meio litro, lata, coisa. As donas de casa adoraram, porque elas não iam mais socar café dentro de casa, não ia torrar, aquela fumaceira, aquela coisa. Todo mundo começou a comprar. Então aí ficou aquela coisa. Por exemplo, se você estava na casa, tá entendendo? E não tinha pó de café, você falava com o seu marido, vai lá em cima, vai lá nos pilões, no moço dos pilões lá, e compra Porque café. pilavam café. Porque pilava o café, entendeu? Ou então falava com o menino, o filho, ô, Manel, ô, João, lá, senta ali no portão, a hora que o moço dos pilões passar, me chama, porque ele passava vendendo café. Daí o nome, Pilões. Essa história realmente se confirma porque conversamos há um tempo atrás com o seu Messias, que é antigo aqui em Três Rios, que conheceu o bairro dos Pilões, e ele mesmo contou essa história, que era ali que se pilava o café, e ele, como pedreiro que era, foi uma das pessoas que ajudou a demolir o moinho de café que havia lá, onde se pilava o café. São coisas que acontecem, mas que no futuro cria e que precisa ser comentado, porque é um assunto sério, né? Bom, então nós temos que terminar aqui a nossa conversa com o seu Altair. É uma pena, porque se deixar, a gente vai embora conversando. Seu Altair, a gente conversa e não cansa, porque são conversas muito interessantes, a gente aprende, a gente absorve muito com pessoas que têm essa vivência, essa experiência, essa sabedoria, não é? Essa lucidez que seu Altair tem. E nós, seu Altair, queremos agradecer muito ao senhor pela sua presença, a presença de um colecionador de fotos antigas, e garanto ao senhor, quando o senhor assistir ao nosso programa, nós vamos colocar uma música linda, 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 para poder enfeitar mais a presença do senhor. Daqui a pouco a gente conta a historinha. O que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. E como sempre, nós temos que contar uma historinha. Como conversamos hoje com um colecionador de fotografias, a historinha que a gente vai contar é justamente sobre o surgimento da fotografia.
A fotografia, como é conhecida hoje, foi descoberta aos poucos e os primeiros conceitos sobre a permanência de uma imagem real em papel começaram a surgir em 1558. E eram sombras, simples sombras, que os grandes artistas usavam para fazer o esboço de suas pinturas. A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce e foi feita em uma placa de estanho com um pouco de betume da Judéia. Esse betume que se usa como auxiliar no artesanato para tingir madeira. Naquela época, esta primeira foto demorou 8 horas secando ao sol. Este processo foi chamado de heliografia. O que quer dizer heliografia? É do grego helios, que quer dizer sol, mais grafia, do grego grafo, escrever. Então, esse foi o primeiro passo para as fotografias. Depois, outro francês chamado Daguerre inventou a câmara escura e o processo foi batizado como diorama, do grego di mais orama, quer dizer o que é visto, uma cena. E olha que interessante, como os dois eram franceses, Daguerre e Niepce, eles se encontraram, se tornaram amigos e sócios, e isso ajudou muito na melhoria do invento. Passado um tempo, o Niepce morreu e Daguerre continuou trabalhando no projeto, que, mais aperfeiçoado, levou o nome de daguerreotipia. Daguerre patenteou o evento e, naquela época, muita gente pensou que essa nova modalidade ia revolucionar o mundo. Ela seria o fim da pintura. Outro francês, chamado Hercule Florence, que viveu em Campinas, em São Paulo, aqui no Brasil. Florence melhorou o invento de Daguerre. E foi ele quem inventou o termo fotografia, do grego photos, que significa luz, e do grego grafo, que significa escrever. Mas Florence nunca teve reconhecimento. Somente em 1976, um fotógrafo brasileiro é que descobriu isso e publicou um livro sobre a vida e a obra de Hercule Florence. E, de progresso em progresso, passamos pelas fotos coloridas, pelas fotos de filme, pelas câmeras que revelavam na hora, até chegarmos aos dias de hoje com a fotografia digital. Método rápido que faz de nós, de qualquer um de nós, grandes fotógrafos. E aí? Gostaram da historinha de hoje? Hoje nós falamos sobre a primeira fotografia, conversamos com um colecionador de fotos antigas. Semana que vem tem mais e nós vamos conversar com mais alguém que seja testemunha ocular da história. Eu sou Sinara Jorge. Eu gosto de contar histórias.